Vamos agora ao futebol com gols pela Copa do Nordeste e pela Copa do Brasil. Em Belém do Pará, o Inter aplicou uma goleada no Remo. Ainda no primeiro tempo, o Inter conseguiu os 2 gols necessários para a classificação antecipada. E na volta do intervalo, o Colorado deslanchou e fechou o massacre em 6-1. O São Paulo venceu o CSA de Alagoas no estádio Rei Pelé com esse golaço de Osvaldo e precisa apenas do empate no jogo de volta. Na mesma situação está o Palmeiras. Em Rondônia, Leandro fez o gol da vitória do Verdão sobre o Vilhena. E pelos jogos de ida das semifinais da Copa do Nordeste, o Ceará está praticamente classificado para a final, após golear o América de Natal por 4-0 na Arena Castelão, em Fortaleza. No clássico pernambucano, na Ilha do Retiro, o Sport venceu Santa Cruz por 2-0, com gols de Neto Baiano e Felipe Azevedo. Pela Libertadores, o Botafogo foi derrotado pelo Independiente Del Valle no Equador por 2-1, mas permanece na liderança do Grupo 2. Já o Atlético Mineiro empatou em 2-2 com o Nacional do Paraguai em Assunção e é o líder do Grupo 4. No Maracanã, outro empate em 2-2 entre Flamengo e Bolívar da Bolívia deixou o Flamengo em segundo lugar no Grupo 7. Márcio Guedes, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Essa situação aí do Flamengo é complicada, né? Perdeu em casa agora e vai ter 2 jogos fora. Exatamente. Fora, né? Foi uma frustração muito grande ontem. 37 mil pessoas no Maracanã. A perspectiva é com a vitória fácil do Flamengo contra um time boliviano que sem nenhum tipo de currículo. Mas o Flamengo empacou diante da retranca dos bolivianos. Conseguiu até virar o jogo no segundo tempo, na base da garra, com 2 gols do Everton. E quando tudo indicava que o Flamengo podia ganhar, uma falha de defesa permitiu o gol de empate do Bolívar. O Flamengo teve um problema muito grave pelo setor esquerdo da zaga com o João Paulo, que substituía o titular, que é o André Santos. Também o Léo Moura não jogou. E o Flamengo teve problema na defesa. Isso foi fatal para esse empate muito ruim, porque, como você falou, 2 jogos fora, o Flamengo vai ter que ganhar pelo menos 1. Caso contrário, lamentavelmente, vai ficar fora da Libertadores logo no grupo na fase de grupos. Márcio Guedes, como eu lembro sempre, a gente não tem os gols essa hora por causa do nosso contrato com a TV Globo, né, que detém os direitos, ela manda mais tarde os gols. Agora, em termos de classificação, como está a situação dos brasileiros, hein? Olha, o Botafogo foi a rodada não foi boa, não, foi né, muito ruim para todos. O Botafogo perdeu para o Del Valle, Independente Del Valle, tinha um jogo na mão depois do empate, teve 2 jogadores expulsos, mostrou-se desequilibrado emocionalmente, mas ainda assim, com os outros resultados, o Botafogo manteve a liderança. Está todo mundo empatado lá, 4 pontos ganhos. O Botafogo vence por critério de saldos, está no páreo ainda. Tem 2 jogos do Maracanã agora contra 2 times fracos. Então o Botafogo, apesar de não estar bem, está mais confortável. Está acenando com a classificação agora, depois é que eu não sei. O Atlético Mineiro virou o jogo contra o Nacional do Paraguai, mas no final cedeu o empate com um lance de pênalti. E tivemos também o Cruzeiro, que na véspera tinha perdido para o Defensor do Uruguai por 2-0. Já são 2 derrotas do Cruzeiro, que é um dos favoritos para a competição. Perdeu seus 2 jogos fora de casa. Também está numa situação um pouco difícil. Agora, falando só um pouquinho da Copa do Brasil, né, que começou agora, o Inter goleou, mas São Paulo e Palmeiras fizeram aquele jogo magro, né, Márcio Guedes? Essa fase agora você tem times mais fortes aqui do Sul e Sudeste enfrentando times desconhecidos da região Norte. O Palmeiras ganhou o seu jogo por 1-0. O Inter, com a goleada, eliminou já o seu adversário, então não precisa do segundo jogo. Agora, tanto o Palmeiras quanto o São Paulo, que ganhou do CSA por 1-0 também, vão ser obrigados a jogar a segunda partida e devem ganhar no São Paulo, devem se classificar esses times. Para eles é uma grande vitória, pelo menos conseguir levar para o segundo jogo, porque eles não têm a menor pretensão na Copa do Brasil. Tá certo. Márcio Guedes, muito obrigada. Bom fim de semana para você.